promessas da parte de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Joel, no capítulo 3, e versículo 28, a promessa do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vamos entender sobre o que é revestimento. Aqui Paulo escrevendo na carta de Atos dos Apóstolos, que o Pai, ele enviaria a promessa. E uma coisa que eu aprendo nessa mensagem, que o próprio Cristo, ao qual antes de ser levado ao céu, ele ficou 40 dias sobre a terra. Ele ensinou muitas coisas para os discípulos, para aqueles que faziam a obra missionária. Paulo era aquele que era missionário da obra, aquele que anunciava Cristo, aquele que Deus ressuscitou, aquele que Ele libertou. Nessa noite é Deus dizendo para alguém aqui que veio adorar o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, ele sai da sua casa adorando o Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que, aleluia, louvado seja Deus, que dá glória, que dá honra ao Senhor. Nesta noite que veio adorar o Senhor, aleluia. A missão não é para quem fica de boca fechada. A missão não é para quem está sentado na cadeira. A missão não é para aquele que está de braço cruzado. A missão do Senhor não é aqueles que estão olhando para um lado para o outro. A missão é aquela que o Senhor permanecer. Aonde? Permanecer em Jerusalém. Porque a palavra de Deus está dizendo permanecer lá. Porque de lá vai receber algo da parte do céu. Quem está entendendo a mensagem nessa noite, levanta a mão lá em cima. Eu quero liberar a primeira palavra. Porque o poder não vem de outro canto. Permanecer em Jerusalém. Qual é a Jerusalém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia está dizendo no capítulo 2 que todos estavam reunidos em um só lugar. Aonde que a igreja hoje está reunida? É esse cenário aqui. Levante a mão nesta noite. A igreja do Senhor está reunida aqui nesse lugar. Para receber o que, pastor? Para receber a palavra, para receber dons de línguas estranhas, para receber dons, para pregar, para profetizar. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite Deus dizendo, pastor Rui, para alguém aqui nessa noite, se Deus está dizendo para a vida de aqueles que Deus chamou, quem tem chamado não fica de boca fechada, mas quem nessa noite tem glória, levante a glória nessa noite. E quem eu não te sei. É Deus dizendo para Paulo algo que o Senhor disse para Paulo: permanecei. O chamado daqueles que Deus chamou é muito poderoso. Vamos estudar a vida de Pedro. Pedro era aquele analfabeto. Pedro é aquele que Deus levantou. Pedro era aquele que era pescador de peixe. Mas agora Pedro é aquele que Deus levantou para quê? Pedro era aquele, aleluia, a descida do Espírito Santo, a sombra do homem curava o leproso, a sombra do homem curava o paralítico. Quem está entendendo o mistério nessa noite, levanta a mão lá em cima e enche esse lugar de glória para Ele, de glória para Ele. Porque o lugar onde Deus disse que ia revestimento era em Jerusalém. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer: ficai primeiro em Jerusalém. Só sabe o que significa? Madoc é algo de poder. Poder no hebraico. Poder. Sabe o que é isso? Aonde que Jesus recebeu poder? Jesus recebeu poder no deserto. É lá, aleluia, a creche e o crente. Louvado seja Deus.
O Senhor Jesus recebeu poder quando ele foi para o deserto. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor foi batizado, a Bíblia vai dizer que nisso, no ministério, João Batista pregava a palavra, anunciava a Cristo. Só que tinha um problema, que no começo da história de João Batista, ele pregou e ele batizou com água para a remissão de pecado. Só que tem um problema, porque João se manifestou e disse: aleluia, eu batizei com água, mas que antes vem de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batizou Jesus? Glória! Louvado seja Deus! Quem batizou Jesus com água foi João, mas quem vai batizar a igreja com o Espírito Santo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Sabe por que a palavra de Deus está dizendo? Porque receberei poder. Quem recebe poder não fica calado. Quem recebe poder não fica de boca fechada. Como alguém do teu irmão essa noite. Se meu irmão, se você receber poder, é Deus dizendo: recebeu poder. É Deus dizendo: eu vos dou poder para pisar na cabeça da serpente. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vou dizer algo aqui para você. Isso não é aqui, que não foi eu que inventei. O poder não é o pastor Rui que vai dar. O poder não é Júnior Trovão que vai dar, não. O poder não é Reais Suárez que vai dar, não. O poder que ele vai dar é aquele que no Calvário diz assim, ó: no Calvário a graça alcançou, mas agora é eu que vou dar poder. Quem quer poder nessa noite? Glória a Deus. A graça dele alcançou a igreja no Calvário. Ele foi morto, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quem nessa noite está entendendo a palavra? E ele disse: aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, muitos humilharam ao Senhor Jesus. Só que a minha Bíblia me diz que quando ele subiu, a Bíblia diz que ele pagou um alto preço.